Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à engenharia, né? Sobre alguns projetos e problemas que acontecem no dia a dia. Logo eu vou falar um pouquinho sobre o meu currículo e sobre o que eu faço na vida. Mas para começar animando um pouquinho, eu vou colocar um videozinho de uma placa de circuito impresso que nós fazemos. Então, depois do projeto da placa, né, temos uma fresa para fazer a usinagem dessa placa. Então, quem já viu a produção de um protótipo em eletrônica é mais ou menos assim. Então, você faz o desenho no computador, manda para a máquina vai e usina a placa para você, não precisa ficar corroendo no percloreto, usando, por exemplo, é, como se fala, o ferro de passar roupa para transferir, né? Ficar cuidando de escala de impressão, nada disso. Então, a máquina faz todas as trilhas, faz a furação, ele faz o outro lado também. Alguém já viu esse processo de produção ocorrendo? Já pesquisou alguma coisa sobre engenharia? Então está finalizando o segundo lado agora, e agora ele já começa a fazer o corte da placa, né? Então é um sistema muito mais rápido, fez o corte, só lavar que a placa fica pronta, né? E fica perfeita para a gente usar. Olha lá, é isso aí, o Vitor já viu em vídeo alguma coisa, o Marcos não havia visto, bem interessante. Isso é legal, gente. Então são tecnologias novas que vão surgindo e a gente tem que usar isso para não ficar para trás, né? Então, muitas vezes, ficar perdendo tempo no ferro de solda, você esquenta muito, solta o cobre inteiro, por exemplo, da placa. Vocês vão ter uns testes desses lá na frente, mas é bacana você conhecer o processo braçal para depois você partir para um processo mais automatizado, tá? Então, meu nome é Marcelo Hickman, eu sou formado em eletrotécnica industrial no Senai, também sou formado em engenharia eletrônica no curso que vocês estão fazendo aqui em Toledo mesmo, tá? Tenho o curso de NR10, que é segurança em eletricidade, né? Também fiz um curso de Design Thinking, que é justamente o design das coisas, né? Que como desenvolver um produto do zero com uma equipe multidisciplinar. Então, nós fazemos produtos desde a concepção da ideia até lá na frente, tá? E hoje eu estou fazendo técnico em desenvolvimento de sistemas no IFPR, que está acontecendo lá dentro do Bioparque, tá? Então, essa é a minha formação curricular, podemos dizer assim. E hoje eu abri uma empresa que se chama Pigma Bem-Estar Animal, tá? O que que nós fazemos na Pigma Bem-Estar Animal? É difícil fazer a relação de um engenheiro eletrônico trabalhando com um bem-estar animal, né? Então, nós começamos em 2018, quando eu me formei. Me formei em 2018, estava no meio de uma crise do mercado. Então, as empresas daqui da região estavam todas eliminando suas engenharias ou reduzindo drasticamente. Então, eu não consegui emprego na área, né, quando eu me formei, né? Nós já temos um produto comercial, vou dar uma passadinha nele daqui a pouco. Em 2020, nós nos tornamos residentes lá dentro do Bioparque. Para quem não conhece o Bioparque, é bem interessante conhecer o projeto. É um projeto gigantesco de longa duração, que visa viabilizar muito o mercado de tecnologia, saúde e agro aqui da região, tá? Vai ser quase uma relação, assim, é quase um Vale do Silício aqui do oeste do Paraná. Estamos com o segundo produto pronto, quase entrando no mercado, também vou falar sobre ele daqui a pouco. E temos também uma patente encaminhada, tá? Então, nós fazemos projetos do e para o agronegócio. Como assim do e para o agronegócio? Nós vamos no campo, fazemos uma solicitação pros integrados, né? Como é que eu posso dizer? Para quem está envolvido, para os granjeiros, para os integrados,
os veterinários que estão na área também, e pegamos demandas ou as dificuldades deles e criamos produtos eletrônicos baseado nisso. Então, todos os nossos produtos são baseados em demandas, não é ideias, por exemplo, que vêm da nossa cabeça, são todas ideias que vêm do campo, tá? Então, esse é o meu primeiro produto, é a Blue Box. Ele faz uma ovoscopia de ovos, tá? Aqui tem uma notícia que foi apresentado numa feira nos Estados Unidos, esse meu produto. Hoje nós exportamos esse produto para a Europa, Argentina, Chile, Brasil inteiro, Estados Unidos. Então tem vários países recebendo esse produto. Tem uma demanda baixa por ser um produto inicial. Eu fiz um acordo com uma empresa, então eu só consigo vender para uma empresa e mais só eu vou produzir esse produto também, né? A empresa tem a patente desse produto. Esse produto é bem interessante, que é bem simples. É um produto que utiliza basicamente circuito Zoom, associação de LEDs, divisor de tensão, cálculo de corrente. Então é bem tranquilinho. E ele tem um ganho absurdo lá para o proprietário, né? Por exemplo, essas imagens vocês vão ver em processamento de digitais de sinais, desculpa, até o professor, que hoje é a princípio Cano até então, o Fábio consegue me orientar se é o Nakano ainda que dessa matéria, É. Sim, é ele mas ainda que dá essa matéria. é ele? Ah, legal. Então, esse é um produto que utiliza também. A foto inicial é a 3 ali. Isolando uma parte da foto 3, chegamos na foto um dessa apresentação. Fazemos um tratamento digital de sinais para chegar na foto 2, tá? E com essa foto 2, nós passamos um algoritmo. Vocês devem estar vendo algoritmos também agora no primeiro semestre, que é justamente uma receita de bolo para fazer a contagem desses pontos brancos, né? E temos a falha na calcificação do ovo. Então, com essa falha, nós conseguimos melhorar a ração da galinha que bota esse ovo, e, consequentemente, melhorar a qualidade e a quantidade de pintinhos que nascem desses ovos, tá? Então, esse é um produto, foi bem simples, bem tranquilo, e que tem um ganho gigantesco lá no final da cadeia produtiva, tá? O segundo produto é o QuickSave, é essa cinta ali, azul ali embaixo, tem duas fotos das fêmeas suínas usando essa cinta, tá? Aqui tem um videozinho dela utilizando também. Essa cinta estimula a fêmea durante o parto, tá? E diminui o tempo de parto e salva leitões, porque os leitões eles se afogam quando o parto é muito longo. Então essa cinta vem para reduzir o tempo de parto com estímulos. é, e daí faz esse salvamento de porco, basicamente, né? Que é deixar de perder leitões durante o parto, tá? Nós hoje estamos com média de um leitão a mais vivo por parto usando essa cinta, tá? Então essa aqui já teve um pouquinho mais de trabalho. Aquela placa, aquela placa que eu mostrei no videozinho lá no começo, era um protótipo da que utilizamos agora nessa cinta, tá? Vitor, respondendo a sua pergunta, ela estimula mecanicamente, tá? Com vibração. Hoje nós temos já um estudo também com eletrodo, com estímulo elétrico, justamente. Mas temos um pouco de dificuldade, justamente porque o elétrico acaba sendo um pouco mais invasivo e nós temos dificuldade com o comitê de ética e liberação desses testes, né? Então, nós temos um protótipo já com estímulo elétrico, mas não conseguimos ainda testar no animal de forma precisa e concreta por liberações de órgãos de segurança animal, bem-estar animal e assim por diante, tá? Mas esse é o segundo passo. Hoje, por enquanto, é um estímulo mecânico, tá? Essa cinta é controlada por Wi-Fi. Eu vou mostrar daqui a pouco a placa dela. E ela faz esse controle, você consegue ligar, desligar, controlar tempo ligado, tempo desligado, tudo pelo smartphone do proprietário do equipamento, tá?
Aqui tem um leitão usando a cinta como apoio também. Então os leitões acabam se usufruindo da cinta para alcançar os tetos de cima da fêmea também, né? Então aqui são três plaquinhas que nós já desenvolvemos, por exemplo. A primeira placa, vocês conseguem ver o meu cursor aqui? Sim, Deixa. legal. Essa primeira placa, então, do Automa Granja é um protótipo que está acontecendo de uma automação em granjas de frango, tá? Que ele tem interligação de Wi-Fi. Esse aqui é um controlador Wi-Fi bem interessante, bastante usado, bastante usado para no IoT, né? Que hoje é uma tendência bastante grande na eletrônica. Então esse ESP é o controlador com Wi-Fi. Ele tem uma comunicação RS485, que é uma comunicação de dois fios só, que eu consigo controlar vários equipamentos. Então, eu controlo o aviário inteiro por dois fios que estão passando pelo aviário, né? Então, essa placa aqui é uma placa que faz esse controle no aviário, desde controlar o exaustor lá no final, o forno de aquecimento, iluminação, tudo por dois fios passando na grande inteira. A segunda placa é a placa que a gente utiliza naquela cinta que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ele também é controlado pelo ESP. Eu tenho um boardzinho de programação em circuit aqui. Eu consigo fazer a programação na placa, não preciso programar o microcontrolador fora e depois colocar dentro da placa, tá? Tem espaço para um acelerômetro aqui para detectar a posição da fêmea. O chaveamento dos motores, que fazem o estímulo mecânico, e aqui na ponta uma fonte, né? E a terceira placa aqui é uma placa para comunicação com essa primeira placa, tá? Essa placa aqui, então ela tem as chavinhas aqui para fazer o endereçamento dela, tem uma fonte que é esse equipamento maior, tem um microcontrolador também nela. Então são placas que a gente aprende o básico na engenharia, e quando a gente sai, a gente tem a possibilidade de fazer placas desse estilo, tá? Também a gente faz uma ideia aqui de SolidWorks para fazer um desenho de estrutura, né? Essa estrutura que eu estou mostrando é justamente uma case para as baterias e para as placas da cinta, tá? Então, aqui é a tampa superior, aqui é a base em si. Esse quadradinho representa a nossa placa, então eu fiz o tamanho da placa, que vai encaixar na tampa. A tampa é parafusada aqui em cima, as baterias entram dentro dessa parte e vem uma tampa em cima que vira uma gaveta dentro dessa primeira parte montada, né? Então esse é um projetinho também que nós fizemos, acabamos utilizando várias qualidades e desenvolvendo várias qualidades fora da engenharia, né? Que muitas vezes precisamos para, como a gente faz a concepção do produto do zero até lá no final, a gente vai desenvolvendo e vendendo por conta mesmo, né? Aqui eu estou usando o SolidWorks Ah, tá, já. ou o Inventor, tá, Marcos? Ah, viu? É, Eu não sei se ele tá perguntando dos modelos ou se é ou daquela da placa. Acho que foi no slide anterior. É, das placas o Marcos tá perguntando. os modelos da placa, tá. O Marcos então pediu em que programa eu faço os modelos da placa, né? Esse aqui eu estou usando o EasyEDA, não sei se vocês conhecem. Ele é um programa EasyEDA. Eu mandei aqui no chat para vocês também. Ele é um programa online, tá? Tem uma empresa chinesa de produção de placa eletrônica, é a JL, como é que é? Deixa eu ver aqui. JLC PCB. Então, esse é um programa online. Você consegue fazer o projeto dessa placa até 6 camadas, não tem limite de tamanho da placa, você consegue fazer várias pessoas trabalhar também, ou de forma remota, né, no projeto. Você consegue fazer o circuito
bem tranquilinho, e depois transformar em placa, e ele já dá uma estimativa de componentes, quanto que vai gastar em componentes, e você pode também fazer a solicitação direto da fabricação da placa, direto lá na China, através do site, né? E é de graça, não precisa pagar nada por isso. Então acabou me servindo bem, porque tem muitos softwares para desenhar a placa, por exemplo, que são caros, né? Então, se pegar um Altium, ele é bem caro, e eu não tenho cacife para conseguir usar ele ainda, né? E esse aqui está me servindo bem por enquanto. Então, eu continuo usando ele. E tem componente SMD, tem discreto também, aqueles PTH, que é aqueles grandão que atravessa a placa, né? Tem conector, já consigo ver se a disponibilidade dos componentes também lá na China. Então é bem interessante, assim. Eu gostei bastante do site, tá? Então, quem quiser brincar um pouquinho, tem bastante coisa lá dentro também. O pessoal perguntou aqui também desses cases aí, qual que é, como que fabricaram essa case, né? Eu não sei se é Sim. fabricação ou se é um modelo. Esse aqui nós fizemos vários desenhos, tá? Para chegar num desenho que seja prático e funcional. A gente testou em blocos de madeira no começo. Então, desenhamos a case, pegamos as dimensões finais de altura, largura e profundidade e coloca um bloco de madeira lá na fêmea e vê como é que ela se comporta, né? Lá na porca. E daí, ficou muito grande, vamos reduzir, vamos dividir. Até que a porca aceitou bem, que foi essa versão, tá? Esse desenho é feito no SolidWorks, mas tem vários programas também para desenvolver esse desenho. Tem o Inventor, tem o Fusion, é, tem o próprio AutoCAD, para quem manja de AutoCAD 3D. Eu acho um pouquinho complicado, eu não consegui aprender bem o AutoCAD 3D. Depois eu mando para vocês sim, Marcos, tá? Eu acho que Daí ele eu consigo fazer viu. Acho que o entendi que a ele pergunta. entendeu a pergunta Você, agora? agora sim, você precisa mandar o arquivo do SolidWorks para quem você quer que faça o projeto físico. Na verdade, eu não mando o projeto do SolidWorks, tá? Eu mando o STL, é um arquivo que ele faz uma vetorização desse produto, tá? Desse desenho que eu fiz. Ele transforma basicamente tudo em triângulos, e eu consigo importar esse STL, essa extensão STL, para uma impressora 3D, então. Eu consigo levar ele para um programa que converte esse arquivo para um arquivo de impressão 3D, né? Então, por enquanto, nós fazemos todas as nossas cases com 3D, tá? Com impressora 3D. Então, nós imprimimos, e assim que quando, por exemplo, vamos começar a produzir em escala, então. Vamos começar a fazer 500 peças. Daí a gente começa a injetar esse material em plástico mesmo, daí, né? Nós não fazemos ainda a injeção em plástico por causa que o molde é muito caro também, né? Então a gente gasta em torno de R$ 20.000 só para fazer o molde dessas peças. E acaba não compensando por enquanto. Então a gente prefere pagar um pouquinho mais caro por peça em baixa quantidade do que fazer em grande quantidade e no futuro precisar mudar alguma coisa, né? Mas é legal testar tudo antes, simular, fazer, desenhar, tentar bolar algum jeito para não precisar produzir tudo e chegar lá no final e não dar certo, né? Por exemplo, se nós tivéssemos feito o tamanho inicial que nós queríamos lá na cinta, a porca não teria aceitado, sabe? Então, questão de motores também, foi tudo simulado, corrente, a placa também simulamos para ver se ia dar certo, monta no protoboard, vai fazendo um circuitinho na mão mesmo para ver se dá certo, para depois mandar produzir, né? Então, isso é uma coisa que nós aprendemos também, que sempre testar antes de montar o produto final, né? Desculpa, gente. Eu acho que a engenharia é muito mais do que só
a eletrônica ensina para nós, né? Eu acho que tem várias características, até vou ter um slide lá na frente que fala sobre isso, que é justamente muito mais do que só a eletrônica que nós levamos da engenharia para o mercado de trabalho, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão entendendo? Estou indo muito rápido, tive a impressão que eu passei um pouco rápido nas coisas. Tudo certo, tranquilo? Beleza, show de bola. Então, aqui justamente que eu estava começando a falar, né, sobre as competências importantes da engenharia, isso é como uma visão um pouco mais estratégica da engenharia, tá? Eu estou modificando minha visão justamente de empregado para empreendedor, tá? Eu estou buscando um pouquinho um lado um pouquinho mais de gestão. Então, aqui tem uma visão um pouquinho mais estratégica do negócio, e não tão técnica do negócio, tá? Então, é um diferencial, assim, do que está acontecendo aqui na região, tá? Então, a resolução de problemas, eu acho que acaba sendo a principal competência que nós adquirimos dentro da engenharia. Essa visão de resolução de problemas, bater o olho num problema, imaginar uma solução para isso, desde que seja eletrônica ou não. Eu já fiz produtos, por exemplo, que no início ia usar eletrônica e acabou usando só coisa mecânica, né? Com uma visão um pouco diferente do que nós estávamos pensando no começo. Então, esse é uma das principais competências que eu considero dentro da engenharia eletrônica. E vocês vão trabalhar isso durante toda a graduação. Então, desde agora, no primeiro semestre até o 10º semestre, sempre vai ter essa competência sendo batida nos trabalhos, na PS, no TCC, trabalho em grupo, nas próprias provas, né? É trabalhado essa competência também. Trabalho em equipe, tá, gente? Algo que não adianta, a gente não consegue trabalhar sozinho e resolver todas as questões sozinhos. Nós precisamos de ajuda de mais pessoas. Os trabalhos em equipe, muitas vezes, dentro da graduação também, se o professor me permite dizer, muitas vezes a gente olha para os vizinhos, para quem está do nosso lado, como se fosse um concorrente, tá? Mas, na verdade, são parceiros que você pode usar lá na frente. Então, tem muitos estudantes que foram comigo, que se estudaram comigo, e hoje eu uso como parceiros em projetos, em estudos, em ideias novas, em inventar coisas. Então, a gente está se ajudando bastante depois da graduação, coisas que nós só aprendemos depois da graduação, né? E eu senti falta, dessa parceria também em alguns momentos dentro da graduação. O Vitor pediu aqui, a sua equipe é multidisciplinar, é formada por quais profissionais? A minha equipe, na verdade, hoje eu estou sozinho na empresa, mas eu trabalho com consultoria, tá? Então, quando eu tenho uma dificuldade, uma demanda que precisa, desenvolver um produto novo, eu trabalho com consultoria. O que que é a consultoria? Eu contrato alguém para me ajudar em uma conversa, um bate-papo. Então, eu contrato, tipo, 4 pessoas para ficar 1 hora comigo. Isso vai desde um veterinário, vai com um designer, vai com engenheiro de produção, vai com administrador. Depende do projeto que eu estou lidando, tá? Ou eu sento individual com cada um e depois eu junto todas as ideias, ou eu contrato todo mundo na mesma hora, sentamos todo mundo junto, que é bem bacana ver essa troca de experiência entre as pessoas e as ideias que surgem nisso, né? Isso é uma característica forte do design thinking que eu comentei antes da minha formação. Para quem quiser conhecer um pouquinho, vale bastante a pena também, tá? Eu fiz um cursinho online para entender a ideia geral, podemos dizer assim, do design thinking e também como aplicar, né? Então, isso depois é prática. Você pega e começa a meter a cara e começar a aplicar por conta que você vai desenvolvendo o seu jeito de aplicar aquela metodologia, né? Então, a terceira característica, a terceira competência é criatividade. A criatividade de
buscar outras formas, de olhar com outros olhos, de imaginar soluções absurdas, tá? Não é só resolver problema de uma forma padrão, muitas vezes precisa extrapolar o conhecido, extrapolar o normal e inventar uma coisa totalmente nova, né? Por exemplo, a cinta de porco, eu nunca imaginei que estaria massageando porca, sabe? E hoje com a cinta a gente faz exatamente isso e está dando um bom retorno, está sendo um produto que está bem cobiçado no mercado. Estamos fazendo um lote agora de 50 produtos, 50 cintas, que vai ser justamente o chute inicial nas vendas, tá? E isso promete bastante lá na frente. É desse produto, por exemplo, que já me rendeu a patente, né? Então, é uma área legal também de você fazer essa proteção intelectual da sua descoberta do seu produto, né? Do seu trabalho. Então, a criatividade é muito importante para extrapolar os limites do padrão e criar realmente coisas úteis para quem você vai vender e que seja rentável para você também, né? Resiliência, gente, uma competência muito importante. Quem não tem resiliência, eu já recomendo achar uma forma de trabalhar isso, tá? Que você vai precisar muito. Por exemplo, a cinta das porcas, eu vou usar esse exemplo mais por causa que é o que estou trabalhando agora, tá? Fica mais fácil vocês conhecerem o projeto também. E eu estou trabalhando há mais de um ano nessa cinta e ela ainda não virou comercial, tá? Então, são um ano, a gente já fez vários protótipos, a gente já gastou mais de R$ 10.000 só em prototipagem dele. E ele é um produto, assim, que tem um retorno rápido, agora, nessa versão, porque lá no começo não era útil, não era funcional e não era prático. Então, nós desenvolvemos um ano desse projeto para nós chegarmos agora e ter um projeto, um produto realmente viável e prático para o integrado lá na granja, né? Então, mantenha a resiliência que vai dar certo alguma hora, sabe? Não é também para ficar a vida inteira sendo resiliente, né? Tem que saber também o momento de desistir dos seus projetos que não tem cabimento. Mas isso vocês vão pegando com a prática, justamente nos projetos dentro da universidade, é bacana como é que você aprende isso, né? Chegar em circuito Zoom, montar uma placa, em embarcados, a gente ficava dias e noites inteiras lá dentro do laboratório para desenvolver um produto, para desenvolver um projeto que funcionasse do jeito que nós queríamos, né? Mas é muito bacana essas competências vendo lá dentro da universidade, né? Gestão de tempo, separar um tempo para estudar, separar um tempo para lazer, separar um tempo para exercício, separar um tempo para trabalhar, separar um tempo para família, sabe? Então, são coisas que bacanas que acontecem dentro da universidade, vocês estão no primeiro semestre, vai se desenvolvendo, vai chegar em momentos que você vai ter que dedicar mais tempo para isso, ir até as 4 horas da manhã estudando eletromagnetismo ou variáveis complexas, vai ficar até a meia-noite fazendo projeto de embarcados, vai ficar o final de semana inteiro fazendo lógica reconfigurável. Mas isso é coisas que vocês vão aprendendo e vai ser útil para vocês lá no final da graduação também, quando vocês forem para o mercado de trabalho. Fazer essa gestão de tempo, né? Saber controlar seu tempo, saber dedicar tempo para as coisas certas, isso é muito bacana, que eu aprendi dentro da universidade. A gestão de projetos, então, acaba vindo complementar todas as outras também, né? Porque quando você tem um projeto, isso não é só um projeto eletrônico, você precisa ter um começo, meio, fim bem claros e fazer esse passo a passo, fazer esse projeto acontecer, né? Porque sem um projeto a gente não alcança muita coisa, não. Se ficar só fazendo do jeito que vem na mente, sem estruturar, sem elaborar um cronograma, fica mais difícil de alcançar as, os nossos projetos, né?
E o autodidatismo. O que que é o autodidatismo, né? É você conseguir aprender alguma coisa sem a ajuda de um professor ou sem um professor te cobrando, tá? Isso, se você for empreender ou se for, como é que eu posso dizer? Se for empreender igual eu estou fazendo com uma empresa, ou se for fazer empreender dentro de uma empresa, né? Elaborando a sua carreira, trabalhando para alguém também, sempre vai precisar que você se mantenha atualizado. Busque novas tecnologias, busque novas formas de se desenvolver, busque novos contatos, busque fazer um cursinho online, fazer um técnico, buscar uma qualidade nova, ver o que, que o mercado está pedindo mais e desenvolver essa competência também. Então, isso é uma coisa que eu aprendi dentro da faculdade também, porque muito mais do que as aulas e lista de exercícios, por exemplo, que os professores forneciam, nós precisávamos fazer um estudo a mais para conseguir ir bem na matéria, para conseguir entender melhor, né? Então, sentar a bunda na cadeira lá na biblioteca e ficar a tarde inteira sem sair de lá, estudando alguma coisa, é isso, né? E hoje em dia eu faço muito isso também. Então, quando surge uma demanda, eu não conheço, não lembro questão de filtros. Senta, fica um dia lendo sobre filtros, que no final do dia você vai ter uma ideia de como resolver, sabe? E isso é como redes, em qualquer conteúdo hoje, eu consigo fazer isso. Eu não sei, aplicativo, por exemplo. No começo da Cinta eu desenvolvi o aplicativo eu mesmo, né? E coisa que eu nunca vi na graduação, mas eu aprendi na graduação a estudar. Então hoje eu consigo sentar, ler algum manual, ler um passo a passo, ver um tutorial e consigo aplicar isso também, né? Isso é uma competência importante também que eu aprendi dentro da universidade, tá? Gente, temos alguns minutinhos ainda. Eu deixei os últimos minutinhos para a gente bater um papo mesmo. Eu quero, se possível, todos, eu gostaria de ouvir pelo menos um pouquinho, tá? Eu deixei os meus contatos para quem queira conhecer um pouco mais, trocar uma ideia, tomar um café quando passar essa pandemia. Eu estou bem aberto, conhecer o Bioparque, conhecer minha empresa também. A minha empresa é Pigma Bem-Estar Animal. Ali tem o meu LinkedIn, meu e-mail, meu telefone, para quem quiser. Eu não consigo atender muito a ligações, tá? E eu talvez demore um pouquinho, porque estou com bastante reunião e mentoria acontecendo agora, né, nessa fase da minha vida. Então, tá um pouquinho puxado, mas eu respondo todo mundo cedo ou tarde, tá? Eu queria justamente conversar com vocês. Então, o Victor pediu se eu já mexi com bovinos, vacas fistuladas. Cara, é uma parte que eu tenho pouco domínio, eu conheço pouco o processo de bovinos, tá? Eu trabalhei muito pouco com bovinos, admito que é uma parte que eu ainda não tenho a expertise, tá? Então, por que que, por exemplo, eu ainda não peguei projetos? Tem demandas para isso, tem várias demandas. Conversei com alguns produtores de gado, de leite, de queijo, por exemplo, e tem bastante demanda, só que como eu não conheço o processo, eu não me arrisco ainda, sabe? Eu preciso entender um pouquinho melhor do processo para depois partir para essa área. Coisa que eu já fiz, por exemplo, com frango e suíno. Eu entendo melhor o processo, tá? Vamos lá, gente. Que mais? Os Mateus aí. Alguma observação, algum comentário, alguma. O que que vocês esperam da engenharia? Vocês se veem trabalhando? José, Marcos ajudou ali no chat. Ian, Vitor também falou no chat. Igor, Eduardo, Deixa Alexandre, Vitor. enquanto o pessoal aí Opa! tá pensando aí nas perguntas, deixa eu fazer uma pergunta. Queria saber se você teve que fazer plano de negócio, né? Aquele plano de negócio quando você abriu a tua empresa, né? Uhum.
E, É pode falar. e aí o que, que você achou assim em termos de. Não sei se as disciplinas ali da UTF elas deram algum subsídio, alguma coisa, ou você teve que aprender meio que do zero? Qual que é o teu feedback aí disso? Que é uma das coisas que a gente está Sim. querendo mudar, né, no curso, né? Talvez Aham. enfatizar mais É, isso. sim. A parte de gestão, eu sou sincero de dizer que a UTF não me agregou muito, tá? Mesmo com matérias de empreendedorismo, com matérias de gestão de projetos, e assim por diante, não agregou muito na questão prática, tá? Então, essa parte prática de administração, de gestão de plano de negócio, plano de ação, plano de marketing, plano financeiro, todas essas elaboração de produtos, eu estou buscando fora, tá? Então, eu acho pessoas que são especialistas no assunto, sento uma hora com elas por semana, vou trocando ideias, vou gerando um network melhor, eu vou desenvolvendo essa parte mais fora da faculdade mesmo, tá, professor? É uma coisa que saí bem cru e hoje ainda apanho bastante nessa área, mas, por exemplo, para entrar no Bioparque, como residente lá no Bioparque, eu tive que bolar um plano de negócio e tive que convencer eles que o meu negócio era bom e que eu ia conseguir agregar valor para eles também, né? Então, eu escrevi 3 planos de negócio até conseguir entrar lá. Então, eu fiz um amadurecimento da minha ideia de plano de negócio também, né? E Legal. hoje eu trabalho com plano de ação também, que eles estão me ajudando nessa questão lá dentro, que tem mentorias para as empresas. E hoje eu trabalho com plano de ação para justamente fazer essa gestão de projetos de forma mais eficiente, né? Ok, obrigado. Imagina. O Marcos falou que tem uma ideia para um TCC, para o projeto de TCC, olha só que legal. Queria que seria um gabinete para as peças de um PC desktop, com as peças organizadas para deixá-lo portátil. Você acha que teria futuro? Cara, boa pergunta. Todo projeto que eu vou fazer, eu faço um levantamento de mercado. Tá? O que que é isso, um levantamento de mercado? É você ir para o campo, é para ir você ir com quem que você quer vender isso, com familiares, com amigos, com pessoas estranhas, e pergunta se a pessoa compraria esse produto e quanto que ela pagaria por esse produto, tá? Que é uma coisa diferente, é difícil validar uma ideia que nós temos na nossa cabeça que lá na frente pode não ser muito útil, sabe? Por exemplo, eu vejo assim, qual que é a diferença de um PC desktop assim para aqueles PC lá da UTF, tá? Que eles são mais finos também, são mais organizados, são mais de formas mais portáteis. Não sei se vocês já conheceram lá no laboratório de informática, né? Ou ainda um notebook, que é bem portátil e tem a mesma função de um desktop, basicamente, né? Eu, por exemplo, eu extingui todos os desktops da minha empresa. Eu tenho 3 notebooks e não tenho nenhum desktop. Então, para conseguir fazer isso, fica mais fácil com o notebook, por exemplo. Mas eu não estou falando que não seja viável, tá, Marcos? Eu estou falando que precisa fazer um levantamento de mercado, antes de desenvolver isso, por exemplo, investir tempo e dinheiro para chegar num produto final, tá? Então, eu recomendo fazer uma pesquisa de mercado, realmente. Cara, e é barato, você não gasta nada fazendo uma pesquisa de mercado. É só ir conversar com quem você conhece, com professores, com estudantes, com pessoas da rua, se conseguir, tiver a cara de pau de parar alguém na rua e fazer essa pergunta, familiares, parentes, todo mundo que você quiser conseguir fazer essa pergunta, você consegue ter um feedback melhor, tá? Espero ter respondido, tá, Marcos? O Lucas, então, engenheiro eletrônico tem muitos pedidos? É muito demandado nas empresas? Olha, falando bem sinceramente, não, tá? O engenheiro eletrônico, ele não tem demanda na empresa, principalmente aqui na região. A região, ela não pensa ainda de forma comum
sobre o engenheiro eletrônico. O que que eu poderia agregar com o engenheiro eletrônico dentro das empresas, tá? Até quando eu me formei, não tinha nenhuma empresa que trabalhava com engenharia eletrônica aqui em Toledo. Muito mais produtos prontos, por exemplo, luminária de emergência, impressão 3D, assim por diante. Mas são produtos desenvolvidos por técnicos, tá? Poucas empresas aqui têm algum engenheiro eletrônico trabalhando nessa área. Quando você vai para Foz, por exemplo, daí já começa a melhorar. Cascavel, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio, Maringá está desenvolvendo bastante. Então, essa área de engenharia eletrônica, a nossa geração agora, das últimas turmas de engenharia eletrônica, por exemplo, está criando esse mercado aqui na região, tá? Então, por exemplo, eu não tinha uma empresa que eu poderia ser contratado como engenheiro eletrônico. Eu vi que tinha demanda, eu fui lá e abri uma empresa, sabe? Então, acaba sendo uma responsabilidade nossa criar esse mercado, tá? Criar essa demanda nas empresas de engenharia eletrônica e mostrar para as empresas por que é importante o engenheiro eletrônico, né? Viu, Marcelo? Acho que cabe fazer também uma colocação que eu lembro que quando eu entrei aqui na UTF lá de Toledo, né? Que eu também sou de fora, né? Da região, vim lá de Curitiba. Aham, Uma das coisas que eu achei estranho também foi assim, mas por que vamos fazer um curso de engenharia eletrônica numa região que é mais voltada a agronegócio, né? aham, E aí os professores eles falaram assim, não, a gente não faz um curso porque tem demanda de engenheiro eletrônico. É o contrário, a gente está fazendo curso justamente para criar a demanda, né? Então, com o tempo, os alunos vão abrindo empresas, né? E vão, digamos assim, né, entrando no mercado e criando oportunidades. Então a ideia justamente é desbravar, né? Que é o que você está fazendo, outros alunos já estão fazendo também antes, né? E a tendência é que com o tempo tenha muito mais empresas, né? E tenha uma valorização uhum. maior e tal, né? Mas ainda, digamos assim, ainda está no início, né, dessa fase. Demora, porque uma empresa leva às vezes 7 anos para se consolidar, né? Então, ainda o curso tem 10 anos ainda, né? Então tem algumas empresas que já estão de alunos que estão se consolidando e tal, mas ainda estamos no início. É isso aí. Uma historinha rápida também, temos alguns minutinhos. Sim. Eu visitei o ecossistema de Florianópolis, não sei se alguém conhece Florianópolis. Há 30 anos atrás, Florianópolis vivia do turismo, tá? É a maior fonte de renda era a máquina pública, por ser uma capital de estado. Então, a segunda maior fonte de renda era o turismo. E isso é muito sazonal lá, né? Então, só em temporada, e a cidade parava muito fora disso. E a gestão do governo de lá teve uma sacada genial, que hoje transformou a Florianópolis em si como o maior polo tecnológico do Brasil, questão de inovação e desenvolvimento de novos produtos, principalmente software, tá? Eles tinham um curso da UFSC, tem vários cursos lá na UFSC, e a UFSC é uma cidade lá dentro, então tinha muita pessoa bem qualificada lá dentro, muitos, né? E essas pessoas iam tudo para fora. Então eles começaram a criar um ambiente para essas pessoas começarem a atuar, né? Dentro de Florianópolis. E 30 anos agora depois, eles são referência no Brasil em inovação, em smart city, em conectividade, em software. Tem várias empresas, por exemplo, que só nascem lá dentro. As melhores incubadoras do Brasil estão lá dentro, a aceleradora é a mesma coisa. Então é um trabalho a longo prazo e é desafiador muitas vezes, né? Mas é muito bacana ver o resultado disso depois. E a promessa aqui da região é ser muito mais rápido que 30 anos, né? Então, com o Bioparque, com as empresas, com as universidades, Toledo tem duas universidades federal, tem mais 10 universidades públicas, tem Instituto Federal, tem universidade trabalhando com metodologia ativa, tem laboratório, tem campo, tem dinheiro do agro para ser investido em inovação, tem tudo para dar certo.
e a promessa é ser muito mais rápido do que 30 anos para se consolidar um ecossistema de inovação decente aqui na região, né? Mas é muito bacana esse desenvolvimento e acompanhar isso. Lucas, espero ter respondido, tá? Qualquer coisa dá um retorno. Gustavo, tenho técnico em eletrônica e gostei de automação residencial e industrial. A demanda atual é um pouco alta, porém aumenta. Vamos ver se eu entendi bem a pergunta, tá? A demanda é atual porque tem muita empresa antiga se atualizando, tá? As empresas novas, elas já vêm com essa automação prontas, que acaba sendo também um serviço bacana para as empresas, né? Se vai aumentar, eu não sei, tá? Eu não sei mesmo, porque a concorrência nessa área também está aumentando. Eu vejo em Toledo, tem bastante empresa fazendo automação industrial, por exemplo, tá? Então tem bastante empresa, deixa eu ver, eu conheço particularmente, que eu já visitei, já conversei, 6, tá? E tenho colegas trabalhando dentro dessas empresas, tenho uma empresa que é de um colega também, então tem várias empresas trabalhando nessa área. De novo, cara, voltar para estudo de mercado, levantar a concorrência, levantar quanto que você vai investir para entrar nesse mercado, quais são os valores, qual o tempo médio de uma empresa está demorando para consolidar. Essas são coisas para levantar num estudo de mercado. Sobre a automação residencial, olha, é uma coisa meio surpresa ainda para mim, tá? Porque assim, não é uma coisa nova, principalmente na era do Arduino, de internet das coisas, tem muita coisa rolando, mas eu não vejo muito a galera aderindo a essa automação, tá? Por exemplo, eu não vejo, nunca, eu tô desde o começo de 2018 no mercado, nunca me pediram, por exemplo, para fazer se eu faria uma automação residencial, tá? Outra coisa que vai para análise de mercado, fazer realmente uma análise de mercado para ver se isso vale ou não vale, tá? Pode ser que vale, pode ser que tenha uma sacada nova surgindo, pode ser que comece a trabalhar nisso, imagina outra coisa e dá um clique, sabe? E vai fazer alguma coisa revolucionando o mercado. Tem bastante coisa pronta também. Se você usar Arduino, não sei se alguém aqui já trabalhou com Arduino. Tem o Raspberry, que é um computadorzinho barato e pequeno também. Tem o próprio ESP que eu comentei aqui, que é com Wi-Fi. Então, tem várias ferramentas e muita coisa pronta na internet se você quiser, por exemplo, partir para essa área, né? E já vai pensando, por exemplo, como é que você pode proteger esse negócio, tá? Patente vai ser difícil, porque tem muita coisa na internet já tem pronta e é muita coisa de software livre, tá? E hardware livre também. Então, como é que você vai proteger isso? Como é que você vai ser competitivo numa empresa? E por que pensa em um diferencial? Por que eu vou contratar você para fazer isso? E por que que eu não vou ir para a internet e vou montar por conta na minha casa, entende? Então, são pontos a ser levantados antes de partir para uma ideia, por exemplo, de abrir uma empresa. Porque abrir uma empresa é mais fácil do que fechar uma empresa, tá? Então, assim, é só pagar, você abre a empresa, mas fechar a empresa muitas vezes acaba sendo um pouco mais difícil, tá? E acaba complicando um pouquinho. Gustavo, respondi a sua pergunta? Ah, show de bola. Obrigado, Vitor. Vamos fazer esse contato sim, cara. Vamos fazer acontecer. Aguardo o Viu? contato dele. Uma coisa que eu até ia acrescentar sobre essa parte de automação residencial, eu até estava esses dias eu estava olhando produtos, né, comerciais que eu até estava vendo para fazer algumas coisas na minha própria casa, né?
E hoje tem muita coisa, né? Nessas tomadas inteligentes, já tem várias aparecendo aí no mercado, aqueles relés também que você comanda por Wi-Fi, né? Uhum. Da Sonoff, né? Que chama, que o pessoal que já é bem forte. Então tem bastante coisa, mas eu acho que também pode até existir alguns nichos, né? Que nem eu Sim. tava olhando, por exemplo, lá questão assim, por exemplo, de como é que fala? Fechaduras eletrônicas de porta, né? Tem algumas, eu já vi lá vendendo importada, que é caríssima, né? Por causa do dólar e outros impostos. Que tem uma fechadura eletrônica que é só um miolo, assim, que você coloca. Ela não é uma. Na verdade, ela você coloca em qualquer porta. Que ela é basicamente um miolo que você coloca ali na chave. E eu acho que ela gira a própria chave, sabe? Você coloca um motorzinho Ah, para girar legal. a tua chave para abrir e fechar. Então é um Aham. negócio super simples, né? Só Sim. que eu já vivo fora do Brasil, mas aqui no Brasil não tem para comprar. E eu acho que deve ser, sei lá, US$ 200 um negócio desse, só que vem para cá por 2.000, R$ 3.000, né? E é uma Uhum. coisa assim. Então eu acho que pode até existir alguns nichos, né? Mas ela é uma área também que tá tendo muito produto pronto já, que é perigoso também de entrar, né? É. A Com isso aí. Xiaomi está desenvolvendo, por exemplo, uma linha inteira para automação residencial, né? Então, eles têm algumas soluções já lançadas e estão com mais produtos sendo lançados daqui a uns tempos, né? O que o pessoal trabalha muito às vezes é com serviço, né? Às vezes o engenheiro ir lá e pegar uma casa inteira e fazer toda a automação, né? Aí são Uhum. para clientes aí de, né, pessoas com casas grandes, né, que tem alto poder aquisitivo, né? Isso eu acho que tem demanda em Toledo, aí tem muita gente que faz isso. Sim, com certeza. E é tudo a ser estudado e modelado, né? Se não, não está dando muito certo a questão, vamos fazer um ajuste no modelo de negócio, vamos implementar alguma coisa diferente, vamos buscar um diferencial, né, professor? É, Tipo, tudo se você for pegar uma área que já está bem consolidada, por exemplo, produção de tela, produção de computador, alguma coisa assim, vender, produzir placa-mãe, mouse, sabe? Se você fizer um mouse que atenda a demanda do cliente de forma satisfatória, entregue uma experiência diferente e com um preço bom, você é capaz de ganhar o mercado de quem já está consolidado, né? Então, nada tipo, é um mercado estático que você nunca vai entrar, né? Depende do modelo de negócio que você está trabalhando, tá? E das suas pernas para correr atrás disso também, né? ok. Então, aqui o Matheus Oliveira colocou, ao meu ver, eu faria automação por conta própria. Tudo pode ser comprado na AliExpress por um preço mais viável e com instalação que pode ser encontrada facilmente. Sim, pode mesmo. Mas, por exemplo, assim, qual o custo de uma importação desse material? Se você for abrir uma empresa disso, você vai ter que ter nota de compra. Para ter nota de compra, você vai ter que ter todo o processo de importação regulamentado. E o processo de importação chega a dar 60% de imposto, mais as taxas alfandegárias, despachante, aduaneiro, tem taxa de conversão de dólar, taxa para transferência dessa grana. Então, assim, quanto que fica viável isso, sabe? Talvez produzir, talvez comprar de fora. Você vai trabalhar como autônomo, tenta criar alguns perfis, Matheus. Tipo assim, o perfil otimista, o provável, o pessimista, com dólar tanto, com dólar tanto, e ver como é que vocês conseguem trabalhar nessa margem, né? São coisas que eu aprendi, por exemplo, agora abrindo a empresa. Para montar a cinta, o Brasil não produz produto eletrônico. Não tem uma fábrica aqui de resistor, uma fábrica de transistor, de microcontrolador, nem nada disso. Então a gente está buscando tudo de fora e os preços tipo, estão subindo bastante para fazer esse processo de importação, né? Não digo no caso de fazer como trabalho, mas algo para uso pessoal. Ah, não, para uso pessoal é totalmente diferente. Daí sim, compra por conta, vai passar na receita, não vai pagar nada.
se for abaixo de US$ 50, principalmente, ou se pagar uma taxinha, vai pagar bem em conta, daí sim, daí é bacana. E são brincadeiras que ajudam a gente, brincadeiras entre aspas, né? Que ajuda a gente fazer um trabalho de engenharia legal lá fora no mercado profissional, né? Quando você faz as coisas em casa, quando você se mantém atualizado, você vai estudando. Porque para fazer isso, Matheus, você vai ter que dar uma lida em programação, em rede, em controle de Wi-Fi, protocolo de comunicação. Isso tudo você usa lá no mercado profissional também, sabe? Então é bem bacana fazer esses trabalhos, esses projetinhos pessoais para você ir se manter atualizado também. Isso é legal. Daí sim, é outro processo. O que mais, gente? Espero que esteja de agrado de vocês, tá? Que não tenha sido muito puxado para vocês, muito maçante, tá? Professor, por Oi? mim é isso que eu tinha para apresentar, tá? Eu estou à disposição para tirar É, eu acho que dúvidas, talvez não tenha trocar mais uma nenhuma dúvida, experiência. né? É, eu acho que vamos esperar mais dois minutinhos, vamos ver aqui. Opa, tem mais um aluno aqui comentando. Eu gostaria de atuar na área de integração entre esses componentes e tentar um custo menor, pois quando você chega em um nível de automação fica muito caro. Quais componentes, Gustavo? É do que você comentou ali em cima, de automação residencial, industrial, por exemplo? Sim, tá. Essa é uma área legal, tá? Tem bastante coisa para ser desenvolvida, tem bastante empresa trabalhando e se dando muito bem nessa questão de automação, tá? Não vou falar que não tem demanda, tem bastante demanda. Realmente são projetos com um valor agregado um pouco maior, né? Então tem obras aí de milhões rolando. Você precisa ter uma boa estrutura para conseguir isso, pegar uma obra um pouco maior, por exemplo, já fica um pouco difícil de fazer isso sozinho, tem que ter uma equipe, tem que ter toda uma gestão, né? E acaba sendo, tem componentes muito caros mesmo, né? Mas daí que vem as sacadas e a galera fica rica, né? O que que você tem para solucionar essa demanda, esse problema que você mesmo levantou? Tentar um custo menor, pois quando você chega a um nível de automação fica muito caro. Será que o custo menor é o principal diferencial? Ou, por exemplo, ter uma qualidade melhor, uma funcionalidade melhor, uma experiência melhor para o usuário, é, consegue manter o preço lá em cima e você consegue ter um diferencial mais adequado, sabe? Talvez reduzir o custo nem sempre é bom, tá? Talvez reduzir o custo você acaba tendo que negligenciar algumas coisas importantes no produto. Então, de novo, eu volto para o estudo de mercado. Desenvolve uma ideia e vai testar. Vai levantar no mercado, vai ver o que seria, vai conversar com alguém que já está nessa área. Se precisar alguém de automação, meu irmão trabalha com isso, tá? Ele é engenheiro eletricista, ele trabalha com automação aqui em Toledo. Se quiser marcar uma conversa também, vamos conversando, vamos se ajudando, porque muito mais é parceria do que um batendo contra o outro, né? Mas tem muita área que dá para atuar, e, por exemplo, se tem mercado, cara, tem mercado. Mas daí qual que é o diferencial e como você pretende fazer para morder esse mercado, né? Tudo é possível, desde que tenha um plano bem feito por trás, né? Então, acho que é mais ou menos isso, Gustavo. Eu acho que tem a possibilidade sim, mas desenvolve melhor a ideia e põe um teste, faz um protótipo e tenta pegar alguma parte desse mercado para você ver se é viável, se não é e como é que é o mercado, tá? Ok, Marcelo, eu vou deixar aqui os alunos à vontade se quiserem sair, tá? Já que já deu aqui o horário.
Mas se alguém, não sei como é que tá a tua disponibilidade, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, você tem disponibilidade de tempo? Sim, eu tô tranquilo hoje, Tá, professor. Tirei amanhã para isso. tá. Então aí quem quiser ficar, né, fazer mais alguma pergunta, senão, né, estão dispensados aí para dar aula, né?